Vamos abrir no Salmo 2, Salmo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra que foi lida. Obrigado, Pai querido, pelo teu povo reunido aqui nesse grupo, Pai. Obrigado pelo NVC. Obrigado porque o Senhor sustentou esse grupo até agora. Obrigado pela maturidade que o Senhor tem conduzido esse grupo. Peço que o Senhor continue usando cada um aqui. Te peço que o Senhor continue edificando o teu povo através da tua palavra, através das orações, através das conversas edificantes, das amizades aqui construídas, Pai querido. Peço que o Senhor fale conosco por esse texto lido. Peço que o Senhor me use, que eu bem conheço as minhas limitações. Bem conheço, Pai querido, a minha indignidade. Eu bem conheço, Senhor, que se não for a ação do teu Espírito, não vai sair nada de muito proveitoso aqui, Pai. Mas eu peço que o Senhor fale conosco, porque a tua palavra maravilhosa, gloriosa, lida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é muito comum em filmes a gente ver um governo opressor, um governo de fato escravizador e age com muita maldade, perversidade, opressão. E aí tem um grupo de rebeldes que querem derrubar aquele governo, querem construir uma nova sociedade, construir um novo governo. E é muito comum a gente torcer por esses rebeldes, porque no filme eles são os mocinhos, eles são os heróis, e eles só querem o bem daquela sociedade. Star Wars eu acho que é o exemplo, pelo menos um dos exemplos mais clássicos disso. E nesse texto que a gente leu, a gente vê claramente uma rebeldia instalada. Só que não é como nos filmes em que os rebeldes são os mocinhos. Nesse cenário do segundo salmo, na verdade, os rebeldes são os vilões. Eles se rebelam contra um reinado, contra um governo santo, um governo puro, um governo repleto de bondade, de justiça. Mas como eles são maus, eles querem se livrar desse governo, construírem o seu próprio governo. E esse salmo, o de número 2, alguns estudiosos dizem que ele é ele tem uma conexão e uma relação com o Salmo 1, como se ele fosse uma continuidade do Salmo 1. E faz um certo sentido, porque a gente vê que o Salmo 1, no verso 6, ele começa falando do justo, que ele não deve se aproximar dos ímpios, ele encerra o Salmo falando qual que é a consequência do caminho que os ímpios trilham, que é a morte, em que eles vão perecer, e aí ele já começa o Salmo 2, ele continua falando desses ímpios, então é como se houvesse uma continuidade mesmo. Alguns elementos que são muito parecidos. Alguns, inclusive, mencionam que o Salmo 1 e o Salmo 2 devem ser lidos seguidos, né?
Você leu o primeiro, depois leu o segundo. E uma coisa muito interessante no Salmo 2 é que ele é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? O salmo messiânico é um salmo que, de alguma forma, ele faz referência a Cristo, aquilo que ele fez, aspectos da sua obra, quem ele era, quem ele é, o que ele faria, essas coisas. O que é importante a gente lembrar que os salmos, eles são messiânicos, todos, 100% deles são messiânicos. Então, é até redundante essa expressão, é um salmo messiânico, mas todos são. Por que fizeram essa diferença? Porque, embora todos os salmos sejam messiânicos, não são todos, na maioria deles, não há uma referência muito clara, né, que todos nós consigamos perceber numa leitura simples e rasteira, superficial. Para você perceber a referência de alguns salmos, ou de todos os salmos, você precisa fazer uma sistematização deles, para você poder, então, perceber as referências que os salmos fazem de uma forma geral, e até mesmo cada salmo pode fazer a Cristo. Mas tem alguns que já tem uma referência mais clara. Pode ser, por exemplo, a descrição de algo que aconteceria na vida de Jesus, que ele faria, ou até mesmo um trechinho de uma fala que Jesus diria em algum momento, ou até mesmo uma profecia de algo a respeito da obra de Cristo. Aí, esses salmos que têm esse trechinho que normalmente está em um contexto maior de uma oração, por exemplo, em que há um sentido primário, que é aquilo que o salmista está vivendo, as petições dele, o louvor dele, e há um sentido secundário, que é aquilo que, entre aquilo que ele falou, uma parte específica, um trecho, cabe exatamente em algo que Jesus fez, que Jesus falou, ou que ele iria fazer. E esse Salmo 2, ele é um desses salmos messiânicos, mas uma diferença é que ele não contém só um trechinho que fala a respeito de Jesus. Tudo ele fala a respeito de Jesus. Ele é um salmo que ele não é uma oração, ele é, na verdade, uma descrição do reinado do Messias, sob a perspectiva do Antigo Testamento. Claro que também tem um sentido primário, porque esse salmo é atribuído a Davi lá no Novo Testamento, e a gente percebe alguns elementos aqui que a gente sabe que aconteceu com Davi, mas ele consegue ser um salmo em que o seu sentido secundário acaba engolindo o primário, porque a gente vê Jesus em tudo. Então, esse salmo é interessante porque ele fala de algo que aconteceu na época de Davi, ele fala de algo que aconteceu na época de Jesus, ele fala de algo que acontece hoje, ele fala de algo que acontece todo dia, em todas as eras, desde quando Adão e Eva pecaram no jardim, ouvindo a sugestão da serpente. O que ele fala? Ele fala de pessoas rebeldes e malignas que desafiam e desejam destronar o único rei de direito, de um reinado justo, de um reinado santo, de um reinado poderoso, apenas pela condição do coração. E o texto começa dizendo: por que se enfurecem os gentios? Porque os povos imaginam coisas vãs. Ele começa fazendo uma pergunta, e é interessante. Aqui ele quebra um pouco dos modelos dos salmos, porque os salmos eles costumam vir com uma pergunta e depois ele vem com uma resposta. Mas essa primeira pergunta não tem resposta, é uma pergunta retórica, que realmente não tem como responder. Aqui do verso primeiro a gente já começa a entender, pela forma como o salmo é escrito, não existe uma razão para esse ódio, para essa rebelião que esses homens apresentam contra Deus. A gente vê que é uma rebeldia calculada. A gente vai ver esse texto, eu consegui dividir ele em 3 partes. Então, do verso 1 ao verso 13, a gente vai ver essa rebeldia, que é uma rebeldia intencional, é uma rebeldia calculada. Os gentios, aqui a gente pode ver, interpretar gentios como pagãos, como um povo que não faz parte do povo em que Deus constituiu a sua aliança. São, de fato, um povo que é inimigo de Deus. Então, são gentios, são incrédulos, gente que se rebela contra Deus com fúria, com muita indignação, com um ímpeto muito forte.
E o versículo primeiro já começa a apresentar para a gente uma tese de que esse ódio todo não tem razão de existir. E ele começa, por que eles se enfurecem tanto? Por que essa ira? Por que essas imaginações? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Parece que é até uma revolta de cunho militar mesmo, parece que há um motim sendo tramado aqui. A linguagem retrata isso, de que eles estão se juntando, conspirando, se preparando para começar uma revolta e destronar o rei. Eles não suportam mais esse rei. E a partir do momento que esses rebeldes eles se levantam, eles afrontam e desafiam e conspiram contra Deus, a gente percebe que no verso 3 eles falam um pouquinho de por que eles querem tanto se livrar, porque eles consideram que a vida com Deus é um laço, é uma armadilha. A vida com Deus é uma prisão, é uma escravidão. E a gente não precisa se esforçar e nem ir tão longe para perceber que isso acontece no nosso dia a dia. Lá na UNB mesmo, quando a gente tem algum amigo que não é cristão e ele conhece um pouco do nosso estilo de vida, ele se acha uma pessoa com muito mais liberdade, ele se acha uma pessoa mais dona de si, dona do seu nariz, que pode tomar suas próprias decisões. E quando ele conhece um pouco das nossas práticas, como busca de santidade, né, eles podem pensar, por exemplo, que a gente está limitando a nossa liberdade. Né? Por que eu tenho que deixar de fazer algumas coisas? E é tão prazeroso. E isso não é atrativo para eles, porque o que eles gostam mesmo é de viver aquilo, a forma que eles vivem no dia a dia. E bem, talvez quando eles conhecem um pouco sobre a nossa vida de moderação que nós devemos ter, tanto na comida como na bebida, moderação nos nossos afetos. Quando eles descobrem que as nossas mulheres ficam satisfeitas com a ideia de ter um relacionamento, um casamento, onde elas sabem que devem ser submissas. Aí você vai ver correntes ideológicas dizendo que isso é um absurdo, que isso é uma diminuição da dignidade da mulher. Mas as nossas irmãs se sentem bem com essa ideia, sabendo que é a vontade do Senhor. E do mesmo modo, homens que sabem que o relacionamento deles com uma mulher deve ser um relacionamento de liderança servil, de liderança sacrificial, de amar a sua mulher abaixo de Deus, mas acima de si próprio, amá-la mais do que a si próprio. E aí você vê homens que se acham livres, não querem se submeter a um tipo de relacionamento desses, em que talvez venha diminuir um pouco ou bastante da sua liberdade. Então, de fato, para eles, uma vida com Cristo, uma vida de submissão ao seu reino, à sua lei, aos seus princípios, na visão deles, pode ser uma prisão, pode ser uma escravidão mesmo. Só que a Bíblia nos ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas principalmente nas cartas de Paulo, que, na verdade, a vida com Deus não é uma prisão. A vida deles, dos ímpios, é que é uma verdadeira prisão. Né? Nós saímos das garras de Satanás, das amarras do pecado. Nós que quebramos nossas algemas do pecado e estamos agora livres na presença do Senhor, no reino do Senhor, e estamos passando por um processo de aperfeiçoamento para um dia estarmos parecidos com Ele. E nós queremos isso. Então, o que esses homens ímpios, essas pessoas cheias de malignidade, o que elas querem, o que elas chamam, na verdade, de algemas, de prisão e de escravidão, o salmista vai dizer, por exemplo, no Salmo 1, que é uma delícia. Ele vai dizer que é prazeroso. O meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito. E em outro salmo ele vai dizer que a presença do Senhor há delícias eternas. Então, estar com Deus, estar com Cristo e crescer no conhecimento da sua palavra e na prática dessa palavra, na prática dessa lei tão perfeita, tão santa, tão agradável, para nós é maravilhoso. Para nós é de fato uma delícia. E o nosso prazer está nisso. O prazer deles está em outras coisas. E eles acabam ficando cegos do nosso prazer e eles veem só talvez coisas que
Talvez só os nossos impedimentos, que na verdade não são impedimentos. Nós decidimos não fazer isso, porque nós queremos agradar o nosso Senhor. Para isso nós nos humilhamos diante dele, para que ele promova em nós a santidade que nós queremos ter, porque ele muda a disposição da nossa vontade. Então, para a gente não é, ou pelo menos não deve ser, nenhum sacrifício buscar uma vida de santidade, porque nós temos um poder que eles não têm. O Senhor vem, regenera o nosso coração e nos muda a disposição das nossas vontades, dos nossos afetos, para que nós gostemos daquilo que o mundo odeia. Mas às vezes acontece da gente achar que ser cristão é muito pesado. Às vezes acontece da gente pensar que é difícil. Às vezes a gente concorda com eles em algumas coisas. Não, eu acho que eles estão certos, a gente é proibido de fazer um monte de coisa, porque Deus é muito santo. É um peso para mim viver uma vida de santidade. Eu acho que todo cristão sincero já deve ter pensado algo desse tipo, porque só quem não tem compromisso com o Evangelho e vive pecando é que não vai chegar à conclusão de que o Evangelho é de fato difícil, é de fato carregar uma cruz, porque o nosso coração ainda é pecador e nós temos uma série de falhas e várias limitações em relação, de fato, ao Evangelho sente a dificuldade. Agora, uma pessoa que se diz cristã, mas vive na prática do pecado, para ela não vai fazer diferença. E se a gente está pensando assim, a gente precisa se arrepender e, de fato, buscar na presença do Senhor e na sua palavra os meios de graça que podem nos proporcionar uma vida mais santa, uma vida que esteja mais diante do Senhor, para que a gente possa ser satisfeito nele, ser satisfeito na sua vontade e não naquilo que a gente deseja, e que Deus venha de fato transformar o nosso ego, venha transformar o nosso coração, para que a gente de fato deseje aquilo que ele é e aquilo que ele quer para nós. E o segundo ponto é que a realidade desse contexto em que esse povo, esse pessoal, essa turma rejeita claramente o reino de Deus, eles se levantam contra Deus, eles se levantam contra o seu ungido. Isso era um fato no Antigo Testamento, mas a gente percebe também que na vida de Jesus, isso, talvez da forma mais clara possível, se concretizou, porque todos nós sabemos que Jesus foi perseguido o tempo todo. Ele dizia dessa resistência do coração humano para com o reino dele, e alguns ensinamentos, como por exemplo em João, ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz, ela mostrava que as obras dos homens eram más. E os homens, vendo isso, se incomodavam. Então, eles, ao invés de reconhecer seus erros e mudarem de fato as suas obras, eles preferiram não ter a luz. Eles queriam apagar a luz. A gente vê algumas parábolas, como a parábola dos lavradores maus. Existia um senhor, e esse senhor tinha servos, e esses servos odiavam o seu senhor. Queriam destroná-lo, queriam tomar posse daquilo que era dele. Um outro exemplo é, em Lucas, a gente tem a parábola das minas, que se parece muito com a parábola dos talentos. Um rei, ele pega uma quantidade de dinheiro, distribui para os seus servos, ele vai fazer uma viagem e ele vai retornar, e aí ele vai acertar as contas, bem parecida com a parábola dos talentos. A diferença é que quando o rei está lá, cuidando de outros assuntos numa terra estrangeira, os próprios servos dele pedem para mandarem um recado, dizendo para ele não voltar, que eles não querem mais servir aquele rei. Só que mesmo assim o rei volta para tomar satisfação com eles. E não só nas parábolas e nos ensinos, mas nas próprias narrativas da vida de Jesus e dos embates que ele teve com os fariseus e como ele era perseguido. Constantemente nos evangelhos sinóticos você vê expressões como e os saduceus e fariseus, os sacerdotes, procuravam algum motivo para matá-lo. Queriam pegar em alguma coisa. Até que o desejo pelo sangue, pela cabeça de Jesus era tão grande que eles chegaram a violar a própria lei deles e condenar Jesus injustamente à morte. Eles não aguentavam mais aquilo. Eles estavam apresentando esse ódio visto aqui nos ímpios. Eles queriam sacudir deles as algemas de Cristo. Eles queriam destronar, eles queriam
Eles se levantavam contra o Senhor e contra o seu ungido o tempo todo. E a verdade é que em João 17, João 15, na verdade, quando Jesus está num momento muito íntimo ali com os seus discípulos, falando sobre o que eles passariam, falando sobre o que ele próprio passaria, quando Jesus ora por eles, na oração sacerdotal. Pouco antes, ele diz que os discípulos iam sofrer perseguições. E aí ele cita um salmo, inclusive. Ele diz, odiaram-me sem motivo. Se odiaram a mim, vou odiar vocês também, porque vocês não são do mundo. Se fossem do mundo, o mundo amaria, mas não é. Então eles vão te odiar também, e não tem motivo, não tem razão. Por isso essa pergunta não tem resposta. Por que que eles se enfurecem? Por que imaginam coisas vãs, coisas inúteis, coisas vazias? Porque esse ódio não é racional, é espiritual, é a condição do coração. E aí Jesus diz, odiaram-me sem motivo. E se os homens de fato pudessem, um homem natural, rebelde, em seu estado de rebelião contra Deus, se ele pudesse matar Deus, ele matava. Eles fizeram isso, eles mataram o Senhor Jesus. Eles mataram o Senhor Jesus porque o ódio deles era incontrolável. Então eles mataram um homem inocente porque a luz incomodava demais. Demais. Só que aí do verso 4 até o verso 9 mostra a reação de Deus para com esse ódio todo. E uma coisa engraçada, porque a Bíblia diz que o Senhor ri e zomba deles. Ou seja, todo esse projeto maligno de destronar Deus, de se rebelar contra Deus, Deus olha lá de cima e acha patético, acha engraçado, zomba deles. Porque esse projeto não vai para frente. E aí Deus começa a dizer por que que ele ri. Porque existe um outro salmo que tem, o Salmo 37, que tem uma expressão muito parecida. Esse salmo diz que os homens ímpios se levantam contra Deus, se levantam contra o justo, e o Senhor ri deles, porque conhece o final dos seus dias. Aqui, o Senhor ri deles, também porque conhece o final dos seus dias, e ele vai dizer que como que isso vai acontecer. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, não interessa o quanto eles vão brigar. Não interessa o quanto eles vão perseguir. Não interessa a intensidade desse ódio que eles têm contra Deus e contra o seu ungido. Deus já determinou, ele vai fazer e o homem não tem força para impedir. Eles podem não querer, mas Cristo vai reinar no mundo. E o mais interessante é que ele fala aqui, constituiu o rei sobre o meu santo monte Sião. Sião, o monte Sião era um monte que ficava ali bem próximo, ficava junto de Jerusalém. O que que tinha em Jerusalém? O que que tinha no monte Sião? É um templo. É um templo. Então, ele está dizendo que o rei vai reinar sobre o templo. O rei vai reinar sobre a sua igreja. Na perspectiva do Novo Testamento, que nós somos o templo do Senhor, o reino de Deus ele é diretamente sobre a igreja. Ele vai reinar sobre o mundo, mas o reino dele especialmente se manifesta especialmente na sua igreja. Então, os homens podem lutar contra a igreja, mas eles nunca vão prevalecer, o inferno nunca vai prevalecer contra a igreja, porque o nosso rei, ele é mais poderoso do que tudo e Deus já determinou que ele vai reinar. Ele proclamará a lei do Senhor, o decreto do Senhor. E aí ele ainda diz, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, o Deus que é poderoso e para cumprir todos os seus propósitos já estabeleceu que não adianta o tanto que aqueles homens brigarem, eles não vão nunca conseguir destronar o Senhor. E por mais que eles tenham conseguido matar o Senhor, a tumba está vazia. Eles não podem fazer nada. Não tem jeito. A vitória já está garantida. Então, mais uma vez, o salmista pergunta, por quê? Porque, primeiro, porque não tem razão nenhuma, porque Deus é bom. Deus é bom. Os homens tentam tirar o Senhor não só do trono do mundo, tentam tirar o Senhor do trono da ciência, tentam tirar o Senhor do trono de algumas lutas que são essencialmente cristãs. Por exemplo, a luta pela dignidade da mulher. Mas eles querem lutar pela dignidade da mulher tirando aquele que criou a mulher.
Eles querem lutar pelo direito do órfão, das viúvas, tirando aquele que sustenta os órfãos e as viúvas. Eles querem entender mais sobre a criação, tirando o Deus que criou a criação. Eles odeiam, eles amam a criação, mas eles odeiam aquele que a criou. O homem, a humanidade sempre fez isso. Sempre vai fazer, mas não adianta. Porque ele continua reinando e um dia, e não vai demorar muito, na linguagem do Salmo, ele vai estender o cetro, ele vai reinar visivelmente, poderosamente. O Senhor Jesus Cristo vai ser o rei do mundo. E ele já começou seu reinado, graça. Mas um dia será um reino glorioso, físico. Ele vai reinar. Não adianta os homens manifestarem tanto ódio, porque não vai adiantar. O Senhor já deu as nações para ele. Aqueles que são de Deus, a igreja está espalhada pelo mundo todo, o mundo é dele. Só que a ira do Senhor, a justiça, ela é uma justiça acompanhada de longanimidade. Porque a sua a justiça é sem defesa. Ela vai acontecer. Não interessa, não tem como impedir. Ela vai acontecer na severidade que a iniquidade cobra, que a iniquidade merece. Não vai ter misericórdia no dia do julgamento. O tempo de misericórdia é agora. A justiça é sem detença, não tem como impedir, ela vai ser severa. O tanto que a iniquidade cobra, de fato, Deus vai cobrar o preço dela. E não vai ter misericórdia naquele dia. Mas o texto, depois que fala da justiça, ele mostra que ainda tem chance para as pessoas se arrependerem, porque ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em poucos se lhe inflamará a ira. Então, o salmista está dizendo, na verdade, Deus através do salmista: vocês, homens, que estão se levantando contra mim, contra o meu ungido, convertam, sejam sábios, abram os ouvidos para a instrução, direito, para a lei, para os meus decretos, se alegrem no Senhor, temam o Senhor, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele, beijai o filho. Vocês já devem ter visto em alguma cena de série ou filme medieval, quando chegam os nobres e o rei está lá no seu trono, normalmente ele faz assim com a mão e aí vem o nobre ou o servo e beija a mão dele. É desse beijo que ele está falando, é um beijo que demonstra submissão àquele senhorio. Porque aquele, apesar de ser nobre, do rei, ele é servo, ele é um vassalo, então ele beija a mão do rei. E aqui o Senhor está falando: beije o filho, beije a mão dele, para que vocês não pereçam. Então, mesmo o Senhor percebendo que é uma grande tolice esses homens se levantarem contra o Senhor, porque eles não vão conseguir nada. O Senhor ainda é longânimo, paciente, diz: deixa essa bobagem, se convertam, se submetam ao Filho, ame ele, se alegrem. E Deus faz realmente um apelo a que aqueles homens se convertam. Mas apesar dessa situação de homens que odeiam o Senhor que realmente está em guerra contra esses homens, a gente vê aqui no finalzinho do último versículo: bem-aventurados os que nele se refugiam. Isso aqui é um lembrete de que, apesar dessa guerra que existe entre a humanidade e Deus desde o Éden, Deus ainda preserva o seu remanescente. Deus tem um povo que ele redimiu, um povo para ser exclusivamente seu. Dentre esses homens malvados, Deus tira o seu próprio povo. E quais são as implicações de um povo diferente? Um povo que é de fato arrancado, como diz Paulo. Ele é arrancado pela raiz, desarraigado do lado do império das trevas e plantado no reino do seu amor. Qual é a diferença? A gente tem que ficar do lado do rei. A gente tem que ficar do lado do rei o tempo todo. Não é permitido deserção. A gente tem que ficar do lado dele. Primeiro, que a vitória é certa. A gente vai sofrer perseguição. A gente vai sofrer perseguição porque, como Cristo mesmo afirmou, né, não tem como ser de outro jeito, porque Cristo afirmou e porque a gente também tem visto, né, Cristo afirmou,
E assim como ele afirmou, a gente vê pela história da igreja que o povo de Deus realmente é perseguido. Porque esses homens que se revoltam contra Deus, eles também se revoltam contra o povo de Deus. Porque o povo de Deus lembra quem é Deus. O povo de Deus vive segundo a vontade de Deus. O povo de Deus é luz como Jesus é luz. Sal como Jesus é sal. E isso incomoda. E do mesmo jeito que eles se levantam contra o rei, eles se levantam contra o seu povo. E quando a gente vê essas histórias de perseguições, Janela 1040, o mundo muçulmano decapitando os cristãos, dá um certo medinho, né, do que pode acontecer com a gente no futuro. A gente não sabe como que as coisas vão ficar no Brasil e no mundo em relação aos cristãos. A gente sabe que o ódio é real. Esses homens vão fazer de tudo para acabar com a nossa raça. Isso é um fato. Mas Jesus diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, e sim aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então, entre os homens maus e temer a Deus, nós devemos temer a Deus. Se para obedecer tivermos que sofrer alguma coisa, é só a gente lembrar que apesar do sofrimento, a vitória já foi decretada. Não tem como perder. Não tem como. Então tá, a gente sabe que esses homens são maus, a gente sabe que esses homens tramam o tempo todo contra Deus, seguem o seu povo, Deus determinou a vitória e ainda deu um tempo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependem. Qual é o nosso papel no tempo de hoje? Lá em Atos 4, eu queria que a gente lesse para encerrar, Atos 4, do verso 23 até o verso 31. Diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, para concluir, nós somos o povo de Deus e não tem como voltar atrás. Não é admitido deserção. E a perseguição pode até vir, como é o caso. Esse está no contexto, esse trecho está no contexto em que Pedro e João estavam ensinando no templo, eles foram presos, açoitados, e aí os sacerdotes falaram para eles não pregarem mais, os saduceus, os líderes religiosos, para eles não pregarem mais. Eles falaram: a gente deve obedecer a Deus, não aos homens. E aí eles saíram dali glorificando a Deus. Eles encontraram os irmãos em oração. Eles explicaram o que aconteceu, explicaram que uma grande perseguição estava começando. A atitude deles foi orar para que o Senhor desse intrepidez para eles continuarem pregando o Evangelho. Então o que devemos fazer hoje é pregar o Evangelho. Aquele apelo que o Senhor fez para aqueles homens maus, para que eles se convertam, é o nosso apelo. A pregação da palavra deve estar na nossa boca e também no nosso testemunho, para que eles vejam a luz do Senhor e aqueles que o Senhor tem o propósito de salvar sejam alcançados, sejam salvos. Porque depois disso virá a vitória final. Mas até lá, nós ainda vamos passar por algumas coisas, porque as perseguições vêm, os homens nos odeiam, e o nosso Senhor luta e nos defende. Mas ele também tem os seus propósitos que um dia farão todo sentido, quando ele finalmente vencer. E para consolar o nosso coração, no final dessa devocional, nos diz lá no Salmo 2 que
o seu rei reinaria em Jerusalém. A Nova Jerusalém, está em Apocalipse, as portas ficam abertas, porque quando as cidades fecham as suas portas, com medo dos ataques dos inimigos. Mas o Senhor Jesus já terá vencido todos os seus inimigos. Então, aquela cidade fica com as portas abertas por conta da paz que existe. Até mesmo o nosso próprio inimigo, que é o nosso coração, já terá sido restaurado e glorificado. Não haverá mais a nossa tendência pecaminosa. Seremos ressurretos e glorificados à imagem do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar e não vai haver mais inimigos. Porque aquela promessa de que ele esmagaria as nações já terá sido cumprida. Amém. Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu sustento, pela tua providência. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nosso coração se enche de alegria e de prazer no Senhor. Ao contrário dos homens maus que odeiam o Senhor, que nós vimos aqui na tua palavra, o Senhor nos regenerou, nos transformou, de modo que nós amamos a tua presença, amamos a tua face. Amamos, Senhor, o teu reino, amamos o teu povo. E te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos deu de presente. Em nome de Jesus. Amém.